Que bom que você está aqui de novo, que bom que você quer saber mais sobre a Eucaristia. Muito bem, eu estou aqui como prometido e hoje nós vamos começar a adentrar neste tema, Eucaristia, nosso tesouro, e dessa maneira também uma forma concreta de nós darmos passos e nos aproximarmos de Jesus eucarístico e de fato criarmos em nós um coração adorador. Então eu te convido, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a aprender, se você não sabe ainda, uma pequena jaculatória, muito simples, que foi ensinada aos 3 pastorzinhos de Fátima, que viram Nossa Senhora. Então, o anjo de Portugal ensinou eles a rezar desta forma: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Veja, é uma oração onde nós estamos, de fato, honrando Jesus Eucarístico. Vamos rezar mais uma vez. Ele pediu que rezasse 3 vezes. Então, nós rezamos uma vez e vamos rezar mais 2. De fato, adorando Jesus. Por aqueles que não adoram. Meu Deus, eu creio. Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Que o nosso coração possa se encher desse ardor, deste amor por Jesus Eucarístico nessa noite. E eu tenho certeza que é essa obra que o Espírito Santo deseja fazer. São Carlos Acutis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como eu falei, se você não adquiriu, você pode adquirir na nossa loja, loja.cançonova.com. Não vai ter nesse formato, que é um formato muito antigo, não existe mais. Se você quiser procurar no sebo, você vai encontrar. Mas já existe um novo formato desse livro que você pode adquirir pela loja Canção Nova. Então a Canção Nova continua publicando esse livro, só que está numa diagramação nova. Mas o conteúdo permanece o mesmo. Então, no primeiro capítulo, Eucaristia, sacramento de cura. A Eucaristia é sacramento de cura. Padre Jonas vai nos apresentar nesse primeiro momento. E ele começa já trazendo uma passagem bíblica, que é do Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 54 a 56. Lá diz assim: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, aí o Padre Jonas vai falar o quê? Que Jesus, depois de anunciar isso no Evangelho de São João, esse discurso a respeito do pão da vida, Jesus está antecipando aos discípulos o grande tesouro que ele iria nos deixar aqui. Porém, os discípulos começaram a falar, né? Então vai continuar lá no versículo 6, versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. Essa palavra é dura. Quem pode escutá-lo? Ou seja, Jesus, ele estava falando que
seria preciso comer agora da sua carne, beber do seu sangue? Como isso está totalmente fora de cogitação. E depois desse discurso, muitos dos seus discípulos se retiram e deixam de andar com Jesus. Então veja, se não fosse realmente isso, se não fosse verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue, Jesus, então, ele teria chamado os discípulos de volta. Mas não é o que ele faz. Ele deixa que os discípulos vão embora. Deixem de seguir ele. O Padre Jonas vai dizer, se eles tivessem tido um pouco mais de paciência, Jesus iria explicar que ele daria o seu corpo e o seu sangue na forma de pão e vinho. Mas ele não explicou isso nesse primeiro momento. Ele primeiro deixa bem claro que será necessário que quem quer ser seu discípulo terá que comer do seu corpo e beber do seu sangue. Então veja, eles não quiseram, eles acharam aquilo muito duro e foram embora. Então Jesus realmente estava falando que verdadeiramente nós iríamos comer, para sermos seus discípulos, do seu corpo e do seu sangue. Então, Jesus, ele se volta para os seus discípulos, os 12, porque não tinha só os 12 que seguiam Jesus, existiam várias outras pessoas que também seguiam Jesus, certo? Mas aí ele se volta para aqueles os mais próximos, os 12, e ele pergunta, e vós? Não quereis partir? Porque vários começaram a deixar. E ele falou, e vós? Os que estavam mais perto dele. Quereis partir? João capítulo 6, versículo 67. Jesus, ele correu o risco, o Padre Jonas vai falar. Ele desafiou os apóstolos. E aí eu vou ler aqui essa parte que é muito boa. É como se ele dissesse, eles foram embora porque não quiseram aceitar, acharam muito duro. Vós também querem ir embora? Eu não posso e não vou voltar atrás, pois é isso mesmo que vou fazer, dar a minha carne como comida e o meu sangue como bebida. E aí vem, né, o nosso primeiro Papa, Pedro, e fala, né, responde a Jesus, Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavra de vida eterna. Então, essa resposta é diante do discurso do pão da vida, é diante do que Jesus está revelando para os seus discípulos, que nós iríamos comer do seu corpo e beber do seu sangue. Então, você já começa a perceber, não é um símbolo, é verdadeiramente. Então Pedro e os apóstolos, eles permanecem ao lado de Jesus. Esse é o chamado para nós. Nós também precisamos responder a essa pergunta. Nós não podemos ser como aqueles discípulos que deixaram, mas precisamos ter a fé, essa coragem, né? Como Pedro teve, de permanecer. Padre Jonas vai falar, não podemos ser como os discípulos que se afastaram, acharam essa doutrina muito dura, ou ainda como aqueles que celebram a ceia, mas não acreditam que Jesus está realmente presente na hóstia consagrada, não acreditam que ele está renovando o seu sacrifício em cada Santa Missa. Ou seja, Jesus está na Eucaristia. Não é um símbolo, não, é real. Mesmo que a gente não consiga entender com a nossa inteligência, nós precisamos ficar como Pedro e precisamos ficar com os apóstolos. Permanecemos com a igreja e professamos, a quem iríamos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. E aí ele vai dizer aqui, né?
Padre Jonas vai explicar. Ele deixou claro: eu não me dou apenas espiritualmente, eu me dou verdadeiramente. O mesmo corpo que foi estraçalhado na cruz e que hoje está diante do Pai é o corpo que eu vos dou, o mesmo sangue que foi derramado na cruz pela vossa salvação. Eu hoje vos dou para que tenhais a vida eterna e para ressuscitardes comigo no último dia. É o mistério da fé. Veja só, daí agora o padre vai explicar uma coisa muito importante. O corpo de Cristo ressuscitado, ele é um corpo que tem em si coisas que humanamente para nós são impossíveis. Então ele tem uma velocidade, ele pode estar em todos os lugares. Claro, ele é Deus, ele pode atravessar as paredes. Lembremos da cena de Pentecostes. Jesus, ele entra, todas as portas estão fechadas e ele entra, mesmo com as portas fechadas. Mas ele tem um corpo real, né? Lembremos da cena de Tomé, né? Toca aqui nas chagas, quer dizer, esse corpo é um corpo glorioso. Ele é um corpo que já não tem mais empecilhos, ele não tem peso, é um corpo glorioso. A nossa inteligência não é capaz de assimilar e muitas vezes questiona como é possível ser carne, ser sangue, né? Mas veja, é esse corpo glorioso que está na Eucaristia. Veja só, Santo Agostinho, Padre Jonas vai citar aqui Santo Agostinho, diz assim, doutor da Igreja: a Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. É o remédio para a nossa fraqueza de cada dia. A Eucaristia, ela tem esse poder curativo, ela nos cura, ela é alimento, né? Como eu falava lá no nosso primeiro encontro, né? Assim como o nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma precisa de um alimento. E que alimento é esse? É a Eucaristia. E além disso, também nós tivemos também pessoas que viveram só da Eucaristia, que se alimentaram. Nós temos testemunhos de pessoas que se alimentaram só da Eucaristia, né? Então, santos veneráveis que tinham a Eucaristia como seu único alimento. Isso prova que a Eucaristia, além de ser alimento para a alma, ela consegue romper barreiras que nós humanamente não conseguimos compreender. Logo, a Eucaristia cura, porque se ela tem essa graça que sustentou esses santos de viverem só da Eucaristia, não se alimentarem de mais nada, então você pense também a graça que essa Eucaristia é também para a nossa alma, né? Existem doenças que são curadas, doenças espirituais precisam da Eucaristia, que é o remédio para a alma, mas que também é o remédio para o corpo. Sim, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que foram curadas fisicamente pela Eucaristia, né? Por receberem Jesus eucarístico. Então Jesus, ele é Deus, e esse Deus se fez homem e se deu na Eucaristia. E nós hoje podemos nos alimentar do corpo e do sangue de nosso Senhor, que é remédio, que cura a nossa alma. E aí ele vai falar, mas Jesus, ele sabendo da nossa fraqueza, sabendo que seria muito difícil para nós compreendermos essa realidade, ele fez muitos milagres, né? Então ele andou sobre as águas, ele ressuscitou mortos, Jesus, ele curou paralíticos, libertou pessoas que estavam sob o domínio do diabo, né? Então libertou. Então todos esses milagres
foram para fortalecer a nossa fé. Esses milagres visíveis são para fortalecer a nossa fé e nós possamos, dessa maneira, né, acreditarmos mais facilmente, né, embora seja sempre um ato de fé, de que, de fato, Jesus, ele é a verdade, ele não mente. Então ele disse: aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue, neste pão, neste vinho, verdadeira comida, né? Este pão e este vinho verdadeiramente são o meu corpo e verdadeiramente são o meu sangue. Então ele fez todos esses outros milagres para que nós pudéssemos acreditar no milagre da Eucaristia. E eu quero rezar junto com o padre, e ele faz uma oração muito singela, mais profunda, e eu quero rezar com você. Creio, Senhor, que Tu estás presente na Eucaristia. É o Teu corpo, o Teu sangue, a Tua alma e divindade. É o Senhor vivo e ressuscitado que me vê, me acolhe, me ama e perdoa. Senhor, não consigo tocar-te nem sentir-te, mas sei que estás presente na hóstia consagrada, e isso me basta. Obrigado, Senhor, porque creio, porque recebi de Pedro e dos apóstolos essa fé. Creio e quero crer ainda mais. Aumenta a minha fé, para que eu usufrua de todas as graças que a Eucaristia me oferece. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja só, a gente não acabou com o primeiro capítulo, não. Nós ainda estamos no primeiro capítulo. Nós vamos ter agora o título Jesus, o Pão da Vida. E aí sim... Isso, Jesus, o pão da vida, e com a Eucaristia vencemos o pecado. Mas isso fica para o próximo vídeo, nós vamos encerrar aqui. E agradeço a sua presença, que Deus abençoe você, que você possa também, nessa semana, começar a se aproximar, né, da Eucaristia. Se você ver uma igreja aberta, passe por lá, entre, se ajoelhe e peça a Jesus a fé necessária. Se você ainda não acredita, peça a Ele e Ele vai te dar a fé necessária para conseguir aceitar e compreender pela fé que Jesus verdadeiramente está presente. Em cada igreja, Jesus está presente na Eucaristia e ali está o seu corpo. Eu lembrei agora, né, da história do Carlo Acutis, que é a inspiração até para essa jornada da Eucaristia, Nosso Tesouro, que o Carlos Acutis é uma história, né, muitos já sabem, mas vale a pena contar mais uma vez, né? Carlo Acutis, ele foi convidado a ir em peregrinação para a Terra Santa e ele disse que ele não iria ir. E aí o pai dele, né, pergunta para ele: mas você não gostaria, meu filho, de conhecer a terra onde Jesus viveu? Você gosta tanto de Jesus, né? Carlos, ele se despontou assim no seu amor a Jesus. E aí Carlos diz que não. Ele fala assim: eu não preciso ir até a Terra Santa para ver Jesus, né? Eu não preciso ir até a Terra Santa para ver Jesus. Eu vejo Ele todos os dias na Eucaristia. Então, às vezes a gente, né? Claro que é bom a gente ter a oportunidade de conhecer, né, onde Jesus viveu, onde Ele nasceu, mas a gente precisa lembrar, como Carlo Acutis, Jesus está na Eucaristia e eu posso vê-lo todos os dias. Que graça maior do que essa! E quantas vezes Jesus está abandonado no sacrário? Então que você possa visitar Jesus abandonado no sacrário. Que muitas vezes, né, centenas de pessoas passam na frente da igreja, mas quantas param, entram e fazem um pequeno momento de adoração? Você faça aquela oração que a gente rezou hoje, né, 3 vezes. Depois você segue para o seu trabalho, para aquilo que você precisa, mas que nós possamos lembrar: é Jesus que está ali, é o próprio Deus. Amém. Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro.